O que é um erro de inglês? O que é um erro de português? Bom, eu posso te adiantar que é um erro você achar que existem apenas dois caminhos, apenas um certo e um errado. Quando se trata de idiomas, tá mais pra isso daqui, ó. Ou até isso daqui, olha só. O que eu vou te passar nessa aula hoje vai te dar a clareza que você precisa para poder perder o medo de errar em inglês, que é uma das principais queixas de quem aprende o idioma. Então, buckle up, aperta os cintos e bora para mais uma super aula. Bom, para começo de conversa, aceite que você vai falar errado em inglês. E tá tudo bem com isso. Muita gente quer pular essa etapa, sendo que você precisa passar por ela para chegar do outro lado. Guarda muito bem o que eu vou te falar agora. Primeiro vem a fluência, depois vem a precisão. Entenda bem isso. Primeiro você vai se tornar fluente em inglês, para depois você tornar a sua fala mais precisa, mais correta. Isso significa que mesmo fluente você vai cometer erros. Ah, Gabriel, eu achava que ser fluente significava saber tudo, acertar tudo. Não, presta atenção na palavra fluência, é fluidez. É falar de forma fluida, natural, sem ter que pensar, traduzir, montar frase. É você abrir a boca e conseguir se comunicar, igual eu tô fazendo com você agora. Eu não tô pensando, não tô montando frases, não tô traduzindo coisa alguma antes de falar. Dá só uma olhada nesses 3 exemplos. Esse cara aqui é um morador de rua. Imagina que ele não sabe nem escrever o próprio nome. Não sabe ler ou escrever, mas se você sentar do lado dele, eu tenho certeza que ele vai contar pra você a história inteirinha da vida dele. E pela cara dele eu sei que ele é bom de conversa. Então eu te faço 2 perguntas. Primeiro, esse cara não é fluente em português? Segundo, esse cara fala um português gramaticalmente correto? Mas poxa, Gabriel, não quero falar inglês igual um mendigo. Beleza, então vou pegar aqui o seu exemplo, ó. Você já foi uma criança de 3 a 4 anos. Se você senta do lado de uma criança dessa, ela te faz perguntas, te conta histórias, já consegue até bater um papo com um adulto. É claro, em assuntos em que a criança é familiarizada, né? Eu te faço as mesmas perguntas. Essa criança que não sabe nem ler e escrever não é fluente em português? Segundo, ela fala um português gramaticalmente correto? Olha o terceiro exemplo. Aqui a gente tem 2 missionários americanos que moram no Brasil. Você já deve ter visto um par deles por aí. Eles conversam com até centenas de pessoas por dia. Se comunicam, contam histórias, ensinam pessoas, ou seja, são fluentes em português. E a única pergunta que fica é, eles falam um português perfeito? É claro que não. E mesmo assim, acontece uma comunicação. Por quê? Porque para comunicação, o cérebro apenas se preocupa com o significado, não com a precisão. Então pensa só, você aprende inglês e vai turistar em algum país do mundo, você chega lá e precisa de uma ajuda, ou precisa se comunicar com alguém, você acha que a pessoa vai perder tempo de corrigir o seu inglês? Claro que não, ela quer saber o que você precisa, o que é pra fazer, o que você tá querendo dizer. É a mensagem, é o significado. Isso vem antes da precisão. Eu sempre digo que o estrangeiro não é o maior problema. O problema maior são os brasileiros. São aqueles colegas seus de trabalho, sabe, que falam inglês também, e eles querem sempre competir, falar que você não fala tão bem assim, e é uma coisa muito chata. Eu tive uma aluna que a chefe dela tava sempre corrigindo os e-mails dela, sempre pegando no pé e tudo mais. Eu dava uma olhada sempre naqueles e-mails e eu ficava de cara porque não precisava corrigir nada. Tava tudo certo no e-mail já. Muitas vezes a mensagem tava até mais clara do que depois das alterações. E com isso você vai ficando cada vez mais inseguro e com medo de errar. Só que antes de chamar de erro, considere o seguinte: falar diferente não é errado. Muitas vezes você acha que vai falar errado, você acha que tá cometendo erros, sendo que na verdade você só tá falando de uma forma diferente. E eu vou te mostrar alguns exemplos daqui a pouco. A minha recomendação pra você é a seguinte, ó: já que você vai errar, querendo ou não, escolha então quais tipos de erros que você vai cometer. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você focar em tipo, é mais formal, é mais correto, é menos correto, foque em estilos de fala. Eu coloquei alguns personagens aqui como exemplo. Então você pode pegar um personagem e se basear no estilo de fala dele. Por exemplo, se você se identifica com o Fresh Prince of Bel-Air, que é o cara que fala mais gíria, é mais descolado, assim, você pode copiar o estilo de fala dele. Se você é um cara mais nerd, igual o Sheldon, fala mais de tecnologia, linguagem mais formal, copia ele. Se você é mais tipo a Rochelle, ou mais como o Barney, copia o estilo de fala. Que aí, até as gírias, até os erros que eles cometem, vão ser válidos, porque são erros que falantes nativos de inglês cometem. Daí você pode fazer vários exercícios, como por exemplo o shadowing, que eu sempre falo, que é você ouvir alguns segundos dessa pessoa falando, pausa o vídeo e imita exatamente o jeito que a pessoa fala. Quando eu falo exatamente, é literalmente exatamente o que ela tá falando. O tom de voz, a velocidade, a intensidade, a pessoa tá brava, tá feliz, tá rindo. Tenta
fazer um eco do que você tá ouvindo, tenta meio que alinhar as frequências sonoras do que você ouve com o que você tá falando. É um exercício muito bom. E não precisa ser personagem de séries, necessariamente, tá? Pode ser tipo um cara de um programa de TV, pode ser um youtuber. Pega alguém que você gosta do estilo de fala da pessoa e que você quer falar parecido com ela. E querendo ou não, a gente já fez isso quando era criança, ao aprender português, né? A gente pegou nossos pais como referência, começou a falar um pouco como eles. Você foi conhecendo amigos na escola e você começou a imitar uma frase de um, uma frase de outro, até você ir formando o seu repertório, o seu jeito de falar. Se você coloca na sua cabeça que existe apenas uma forma de expressar aquela mensagem, ou seja, só tem aquela palavra, se você esquecer aquela palavra, qualquer outra coisa vai estar errado, é muita pressão. Agora, se você entende que existem várias formas de expressar uma mesma coisa, você elimina toda aquela pressão, porque você sabe que se você não lembrar daquela palavra específica, você pode falar uma outra. E sim, existe mais de uma forma correta. Idiomas são muito mais flexíveis do que nós imaginamos. Para ilustrar um pouco, eu trouxe aqui alguns exemplos, dá uma olhada. Existem, por exemplo, palavras ou expressões diferentes para nomear ou descrever uma mesma coisa. Ou seja, tem um objeto que pode ter nomes diferentes ou expressões diferentes descrevendo uma mesma situação. Olha só, no Brasil a gente tem o famoso biscoito e bolacha, né? O que eu chamo de bolacha, outros chamam de biscoito. Se eu não quero falar morrer, posso falar falecer, posso falar bater as botas. E sim, tem critérios de formalidade, de contexto e tudo mais, porém, são sinônimos. Ao invés de falar começar, eu posso falar iniciar ou dar início. Ao invés de terminar, eu posso finalizar, posso acabar. E tem um fato curioso, que é uma informação que você pode usar a seu favor ao falar inglês. Que é o seguinte, quando você está falando português, por exemplo, você esquece de palavras o tempo todo. Só que o seu cérebro te traz um sinônimo, ou seja, uma palavra equivalente àquela, de forma tão rápida que não dá nem tempo de você perceber que esqueceu uma palavra. Se você fosse pensar tudo isso, levaria tempo, né? Por exemplo, nossa, eu esqueci a palavra tal. Agora, opa, lembrei de uma outra. Então eu vou falar essa outra ao invés daquela que eu esqueci. Imagina se fosse pensar tudo isso, levaria muito tempo, né? Só que o seu cérebro traz uma palavra equivalente de forma instantânea. Então como que a gente pode se beneficiar dessa informação ao falar uma segunda língua? Aprenda sinônimos, porque ao fazer isso, o seu cérebro vai ter mais opções para se expressar. E a hora que você esquecer uma palavra, ele vai pensar, opa, tem uma outra forma que eu posso expressar essa mesma informação. Eu não preciso travar, não preciso gaguejar, não preciso pensar para lembrar da outra palavra, porque eu já tenho outra aqui que vai ter um efeito bem parecido. E sim, muitas vezes aquela palavra equivalente a outra é simplesmente uma variação regional de como chamar aquilo ou como expressar aquilo, como no exemplo aqui do biscoito e bolacha. Em inglês isso acontece pra caramba também. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Temos start, begin, que é começar, iniciar ou vice-versa. Die, que é morrer, e pass away, é falecer. Happy, glad, os dois significam feliz. Elevator, que significa elevador, é a mesma coisa que lift, uma questão bem regional também. Na Europa, por exemplo, se fala muito mais lift. O mais engraçado de tudo é que idioma é uma coisa muito improvisada. O que você fala no dia a dia com as pessoas não é nem um discurso decorado, sabe? Aquela coisa preparada e tudo mais. Não, é tipo, você vê na hora, sabe o que você vai falar. Então, trabalha bem no seu input, conheça mais sinônimos para você ter mais opções corretas, que consequentemente você vai ter menos medo de errar. E tocando no assunto de input, que é o que a gente falou bastante aqui nessa aula e nessa aula daqui também, lembre-se que essa é a sua principal atividade, o consumo, a absorção, a aquisição do inglês. Porque quanto mais familiar é algo para você, mais você vai estar seguro em falar. Muitas vezes, você só vai sentir segurança em falar algo porque você já ouviu. E por ter já ouvido ou lido aquela frase ou aquela sequência de palavras, o seu cérebro se sente mais confortável, tipo, já tá validado, então isso é real, então é válido falar isso, entendeu? E é impossível falar sobre melhorar o inglês sem falar sobre input. Se você conserta o seu input, você consegue melhorar qualquer aspecto do seu inglês, seja pronúncia, seja fluência, precisão. Então fica mais essa dica também. E já aproveitando que a gente tá falando de formas diferentes de se expressar, vamos também falar um pouquinho sobre pronúncia. Olha só, existem formas diferentes de pronunciar uma mesma palavra. Eu peguei também exemplos em português e em inglês. Vamos começar por aqui, ó, em inglês. Acredite ou não, tem uma pessoa que veio aqui nesse canal e comentou o seguinte: pô, Gabriel, você é professor, como que você fala inglês? 10. Pô, você tem que falar bonitinho, inglês, 10. É falta do que fazer. A pessoa que foca na mensagem,
no significado que você tá falando, no conteúdo, ela não preocupa com isso. Igual eu comentei aqui atrás, o problema maior não são os estrangeiros, são os outros brasileiros que estão em volta de você, que vão botar defeito no que você tá falando. Então, essa palavra, por exemplo, pode ser falada em inglês, 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 dependendo da região. Porta, pode ser porta, pode ser porta. E eu sei que pra gente parece uma coisa muito óbvia, né? Uma palavra bem parecida, né? Porta, porta, parece muito. Só que pra quem tá aprendendo português, não é tão óbvio assim. Se a pessoa aprende porta, por exemplo, se ela ouve porta, parece uma palavra completamente diferente. E o mesmo pode acontecer com a gente. Tem palavras que têm pronúncias diferentes. A gente acha que é uma coisa muito longe uma da outra, só que pro falante de inglês, eles entendem como a mesma coisa. Olha outro exemplo, leite. Tem gente que fala leite, crédito ou crédito. Uma coisa muito inocente pra gente, né, no Brasil, é falar esse U ao invés de O. Só que pra quem é de fora isso é bem confuso. Menino, muita gente fala menino. Tia, pode ser tia. Muita gente fala pneu, muitos outros falam pneu. E tá valendo, todo mundo se entende, é apenas um sotaque diferente, uma forma diferente de dizer uma mesma coisa. Em inglês nós temos aqui data, que é dados, que pode ser também data. Então data, é uma palavra só. Route ou route é rota. Either, pode ser either. Adult, pode ser adult. Tomato, tomato. Schedule, que é agenda, cronograma, pode ser schedule. Banana, muita gente fala banana. E não é uma pronúncia certa e a outra errada, não são duas corretas. Eu falei as duas porque são as duas que eu tô lembrando, porque podem ter mais. Lembra do que a gente falou que idiomas são muito mais flexíveis do que nós imaginamos. Se em algum momento nessa aula você lembrou de alguma palavra que é falada diferente, ou algum nome que é bem regional, que você acha engraçado ou curioso, escreva aqui nos comentários e compartilhe aqui com a gente. E lembrando, por que é importante ter esse tipo de conhecimento? Para você ter mais opções. E não é só para falar, tá? É para entender também. Porque se você entende que uma palavra tem várias possíveis formas de ser falada, você vai ter mais opções no seu radar. Então você vai detectar um pouco mais. Ou seja, entender melhor o inglês falado também. Olha só, tem palavras, por exemplo, que mudam o sentido dependendo da forma que você lê elas. Como, por exemplo, colher, que é um talher, mas também tem o verbo colher, como colher as frutas. Essa palavra pode ser sede, essa palavra pode ser sede ou sede, gosto ou gosto, jogo ou jogo. Em inglês tem, por exemplo, record, que é um recorde, e record, que é gravar, registrar. Produce é o verbo produzir. Produce é tipo hortifruti no supermercado. Present é presente. Present já é apresentar. Permit é uma permissão, é uma licença. Permit já é permitir, deixar, assim como allow. Tem palavras com vários significados diferentes, dependendo do contexto. Isso acontece pra caramba, tanto em português quanto em inglês. Olha só, tirar. Pô, tirar pode ser um monte de coisa. Tirar foto, tirar 10 na prova, tirar vantagem, tirar sarro, tirar carteira. Então, quem aprende português não pode engessar essa palavra, né? Tipo, tirar é só pra isso, tipo, tirar foto. É necessário uma mente aberta, porque aquela palavra pode ter vários outros usos. E o cérebro adora quando uma palavra tem vários usos. É como se fosse um atalho pra ele, sabe? Ponto, pode ser um monte de coisa, né? Ponto de ônibus, pontos no basquete, ponto cirúrgico, ponto na prova, manga da camisa, tem a fruta chamada manga, o banco que você senta, o banco que você guarda dinheiro, a vela que você acende e a vela do barco. Rock pode ser pedra, rock pode ser o estilo de música, rock também é balançar, letter é letra e também é carta, watch, relógio de pulso e também é o verbo assistir, light é luz e também pode ser leve, bar é também o que a gente conhece como bar, pode ser balcão, pode ser barra. Quando se trata da escrita, nós temos dois padrões no inglês, o inglês americano e o inglês britânico, onde o inglês americano é considerado o inglês internacional, ou seja, o inglês falado por países que não têm o inglês como primeira língua, e outros países como o Canadá, os países do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, tem como padrão de escrita o inglês britânico. Então você vai ver algumas variações na escrita que não são erros. Então você não está escrevendo errado, ou você não está lendo algo que foi escrito errado. Simplesmente está sendo usado um padrão diferente. Tem muita coisa que é com Z no inglês americano, que no britânico fica com S. Então, analyze, organization, essas palavras com ER, muitas vezes é RE no inglês britânico. Então, center, que pode ser center também. Neighbor, color, costumam ter um U assim no inglês britânico. Catalog, dialogue, isso é muito comum.
O português brasileiro e o português de Portugal também tem diferenças, né? Mas eu encontrei só um caso curioso do nosso português. Aterrissar tem duas formas corretas de se escrever, mas não encontrei nenhum outro exemplo em português. Se você conhece, escreve aqui embaixo. Olha que coisa louca, tem palavras diferentes com o mesmo som. Olha, a gente tem o sem com S e o sem com a letra C, né? Esse é o sem de ausência e o outro é o 100, do número 100. Olha só, sessão com 2 S, C cedilha, com C e depois 2 S. Não vou nem me arriscar a falar qual que é qual aqui, não vou me embaralhar todo. Concerto, né, com S e com C, o sentido muda. Acender, né, de acender uma lâmpada, por exemplo, e o acender de subir, né? A sela da cadeia, né, e a sela do cavalo. Em inglês, isso acontece com muito mais frequência do que em português. Olha só esses exemplos. O to de para, de ao, tem o mesmo som do to de dois, tem o mesmo som de to de também. O there, que é lá, aí, tem o mesmo som que o there de deles e delas. Tem o mesmo som também de eles são, eles estão. O your, que significa seu, seus, suas, suas. Tem o mesmo som de your, quando junta you are, que é, você está. Inclusive, muita gente se confunde na hora de escrever. É bem parecido com, em português, né, quando se escreve agente junto, agente separado. Muita gente confunde, né? Em inglês tem muito isso com your. Buy, olha o buy de comprar, o outro buy de pôr, o buy de dizer tchau. O flour, que é a flor, tem o flour, que é a farinha. Sun, sol, sun, filho. Meat, que é a carne, e o verbo encontrar, conhecer. E por último, existem palavras muito parecidas para o estrangeiro que podem ser confundidas facilmente. Então, por exemplo, quem aprende português confunde muito a palavra pão com a palavra pau. Só que pra gente são palavras muito distintas. Já pra quem tá aprendendo, não, parece que é só um sotaque diferente. Mesma coisa, mão e mal. Pra gente é bem diferente uma coisa da outra, né? Vazia, vasilha, avô, avó, principalmente para falantes de espanhol que aprendem português, tem muita dificuldade com isso aqui, porque eles não têm o som do O em espanhol, né? Então eles não conseguem detectar o som do O. Volta lá naquele problema do input, porque já que esse som não existe no idioma deles, o ouvido deles não está aguçado para detectar esse som. Então eles precisam aguçar os ouvidos para entender melhor o português, que é o que acontece também com a gente ao aprender inglês. Tem sons do inglês que não existem em português e por isso nós não os detectamos. A gente precisa aguçar os ouvidos para entender e detectar esses sons, tá? Essa palavra aqui, por exemplo, vira um palavrão, ó. Foge. Se quiser falar, por exemplo, o cachorro foge todo dia da casa. Pro estrangeiro, essa palavra parece muito aquela que seria uma letra D aqui. Então pode até ter um mal entendido, né? O mesmo acontece em inglês. Olha só essa palavra que também vira um palavrão. Beach. Tem um I longo, né? Beach. Já um palavrão aqui é um I curto, né? Quase uma letra E de elefante. Fica bitch. E o outro, beach, que é praia. Advice, que é conselho. E advise, que tem um som de Z de zebra no final, que é o verbo aconselhar. Desert, que é deserto. Dessert, sobremesa. Eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui porque eu cometi esse erro em outro vídeo. Eu fui escrever rabbit hole, que é tipo toca do coelho, e eu acabei escrevendo hole com W. Então acabou sendo um erro bem inocente, mas muita gente acabou enchendo os comentários falando disso. Olha outra palavra, chew, que é mastigar, é diferente do to, na ponta da língua, que é o número 2, que inclusive é o mesmo som do to de também. Eu coloquei também 2 exemplos aqui de palavras que até a gente confunde em português. Olha só, comprimento e cumprimento, muito parecidas, né? Imagina pro estrangeiro aprender. Emergir e imergir. Mas, Gabriel, como que saber dessa informação vai me ajudar a perder medo de errar em inglês? Eu tô te mostrando aqui os erros clássicos, os mais comuns. Se você deixar de ter essas confusões que eu tô te mostrando aqui, vão sobrar menos opções pra você errar. E dentre as opções que você pode estar errando, nem todas elas são graves. Olha só esse gráfico aqui com os níveis de erro. Lá no topo, nós temos aqui 5% e 15% dos erros que você tem que evitar a todo custo. Apenas 20% de todos os erros que você pode cometer são graves. Todo o restante é aceitável. E quais são esses tipos de erros graves? Primeiro são aqueles erros perigosos, em que você acaba ofendendo ou falando um palavrão no momento que você não queria, ou até falando uma coisa que você não quis dizer e se encrencando por isso. Esses representam apenas 5% dos erros que você pode cometer. São aqueles tipos de erro que a pessoa que tá ouvindo fala: o quê? Você falou? E 15% dos erros são aqueles incomprehensible mistakes. São erros incompreensíveis. E você também deve tentar evitar a todo custo, nos quais são erros que a pessoa do outro lado vai falar: entendi nada, tô boiando, não sei o que você tá me falando. Aí não, aí você não tá cumprindo o propósito da comunicação, né? Você tem que falar de uma forma em que vai ficar claro
pro outro de entender, com erros ou sem erros, formal ou informal. É até possível você falar uma frase gramaticalmente correta e impossível de ser entendida. Então é muito melhor você focar em passar a mensagem, em ser claro, em ser compreendido. Senão você cai nesse erro aqui que a gente precisa evitar. Já os outros 80% dos erros não são tão graves. Primeiro que nós temos essa zona verde aqui dos 20%, que são os erros comuns, que são aqueles erros que até o falante nativo do idioma comete. Aquele tipo de coisa que todo mundo fala errado. Eu até escrevi aqui, ó, é feio? Depende. Depende da pessoa. Depende do contexto, do seu critério, né, do seu estilo de fala. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Nós vai, pra mim fazer, houve muitos problemas, ir no médico, né, ao invés de ir ao médico, subir lá em cima, menos pessoas, mais, melhor. Você pode até tirar sarro de quem fala assim, mas você vai acabar uma hora ou outra falando assim em inglês também. E sabe de uma coisa? Ninguém vai tirar sarro de você, porque vão focar na mensagem, no que você tá querendo dizer, entendeu? Então se é feio ou não, depende. Agora, 60% dos erros, olha só, mais da metade dos possíveis erros que você pode cometer são aceitáveis. E são erros que estrangeiros cometem no idioma. É aquele tipo de erro que a pessoa até entende o que você quis dizer, só que a pessoa pensa assim, ah, ele falou X, mas ele quis dizer Y. É que ele é estrangeiro, ele fala meio enrolado mesmo, ele fala diferente, ele mistura umas palavras aí e tal. São erros que não são tão legais da gente cometer, né? Porque muitas vezes a gente não quer ser visto como o diferentão, né? Ou estrangeiro, coisa assim. Mas são válidos, porque a mensagem foi passada, você comunicou. Agora, existe uma certa bobeira aqui na internet, que é a questão da rivalidade entre professores nativos do idioma e professores estrangeiros também. O que acontece? Eu vou pegar como exemplo esse canal aqui do English for Everyone with Kevin and Lisa, que é um dos canais que vem fazendo uma das maiores lambanças em relação a isso. São canais que fazem vídeos botando defeito no inglês de outras pessoas. E detalhe, eles colocam defeito no inglês de outros falantes nativos do idioma. É uma loucura isso. É como se alguém fizesse um vídeo falando, pô, Gabriel, você falou biscoito, o certo é bolacha. Ou, pô, Gabriel, o certo de falar é porta, é errado você falar porta. Ou até erros inocentes de gramática. Por exemplo, se eu falar, ah, eu achei que era ele. Ah, não, o certo é falar, eu achei que fosse ele. Sabe, umas bobeiras assim. Então, eu não recomendo você consumir conteúdos que tem esses títulos, sabe? Tipo, o inglês do fulano é ruim, o inglês do ciclano é ruim. Porque a intenção desse tipo de conteúdo é falar mal do outro, não necessariamente te ajudar. Então, muitas vezes, sim, essas pessoas estão cometendo erros ao falar e tal, mas, pô, eles são falantes nativos do idioma. Eles têm um jeito deles falarem. Eles têm o jeito deles falar. E junto com essa dica, eu aproveito para dar mais uma dica, que é, use o falante nativo como referência. Se for para cometer erros em inglês, que seja erros que falantes nativos cometem, não que estrangeiros cometem. Teve um aluno que até falou pra mim, né, nossa, quem me dera eu cometer erros que nativos cometem, porque significa que eu tô bem, né? Tô errando até o que eles erram, então é melhor assim, tá bom? Eu tô mencionando esse canal aqui por causa de um comentário, né, que um aluno falou sobre Vocal English, em que esse canal do English for Everyone tava botando alguns defeitos nos vídeos dele. E, cara, é muita coisa, nada a ver. Eles estão usando basicamente o nome de outros canais grandes pra eles crescerem, entendeu? Lembra sempre o seguinte, a meta é entender bem o que as pessoas falam e falar de uma forma que as pessoas te entendam claramente. Seja cometendo erro gramatical ou não, sendo falando de forma formal ou não, o que importa é comunicar, é entender e ser bem entendido. Isso é comunicação. E lembre-se, idioma é algo humano. A comunicação humana é imperfeita, se tem sempre falhas. Errar é a coisa mais normal do mundo. E você é livre para cometer erros. E não precisa ter medo, sabe? A gente tá dentro muitas vezes de uma escola tradicional em que a gente é punido, né? A gente recebe uma nota baixa, uma punição, ou no Duolingo, por exemplo, né? Você perde pontos, você sofre por ter errado. Então muda isso na sua cabeça. Todo mundo fala uma coisa ou outra errada. O falante de inglês também fala errado, ninguém fala como robô. E você é livre, você é autorizado a cometer erros, tudo bem. Evitando, é claro, aqueles erros mais graves que impedem a comunicação, todo o restante é válido, todo o restante é comunicação, a mensagem é passada. Como nós falamos lá no começo, primeiro vem a fluência, então
primeiramente foque em falar de forma fluida, em se comunicar, em se envolver numa conversa. Depois você vai se preocupando em ser mais preciso. E eu deixei um asterisco aqui para falar um pouco mais agora no final sobre isso. Quando eu falo precisão, nós temos alguns tipos de precisão que você pode levar em conta. E o mais importante de todos é o que eu deixei por último aqui, que é a precisão de compreensibilidade, que é se comunicar de um jeito que a pessoa entende, mesmo que haja erros. Se você quiser, desde já, focar em ser preciso, foque nesse tipo de precisão, que a mensagem seja passada. Aí tem outros tipos de precisão, como por exemplo aqui, ó, precisão contextual. Você quer expressar os sentimentos de forma adequada, né? Por exemplo, cara, eu quero expressar exatamente como eu tô me sentindo, eu quero expressar exatamente o que aconteceu, eu quero ser preciso na mensagem. Beleza, você pode buscar mais palavras, né? Mais sinônimos, palavras mais fiéis ao que tá acontecendo. Tem também a precisão social e cultural, né? Você fala de acordo com as expectativas culturais e sociais do grupo, escolhendo palavras, sotaques ou expressões que fazem você soar adequado ou bem falado para os outros e para evitar julgamentos, que é o que muita gente passa no Brasil, principalmente no meio corporativo, né? Tem também a precisão da pronúncia, que é focar em falar corretamente. Só que se você foca nisso muito cedo, você foca tanto em falar certo as palavras que você até esquece do que você tá falando. Então lembre-se de focar na fluência primeiro. E depois, colocaria lá por último, a precisão gramatical. Seria falar ou escrever com a gramática correta. Que é uma coisa que, nessa altura, você acaba acertando sem querer. Porque pensa comigo, se você é exposto a uma fala correta, se você lê coisas que pessoas estão falando de forma correta, você acaba reproduzindo algo correto. Às vezes você nem conhece as regras gramaticais, mas você fala corretamente pela exposição que você teve. Então eu volto a bater na tecla do input. Se você conserta o seu input, você consegue consertar até a sua gramática, de forma indireta. Bom, e para finalizar, eu vou deixar aqui na tela para você um texto. Se você quiser, você pode pausar o vídeo para ler. E é mais uma coisa para te ajudar a entender que o cérebro foca na mensagem, no significado como um todo. Como a gente falou agora há pouco, o nosso cérebro, quando quer entender alguma coisa, ele não tá nem aí para a precisão daquilo. Ele quer a mensagem, o sentido. E é nisso que você precisa focar, tanto para entender o que estão falando, quanto para você falar. Eu garanto para você que se você seguir todos esses passos que eu te passei e focar na mensagem do que você quer falar para as pessoas e usar o inglês como ferramenta para chegar até lá, você vai conseguir falar com mais naturalidade e com mais confiança, sem medo de errar coisas em inglês. Afinal, você está pensando na mensagem e você não está pensando sobre inglês. Assim como eu tô falando com você agora, né? Tô pensando na mensagem, eu não tô pensando no português, na conjugação. Bom, agora é a hora da chamada, vou pedir para você escrever presente aqui embaixo nos comentários. E aproveita e me conta também o que você achou da aula, se você tem alguma sugestão. Lembrando que se você quiser aprender mais comigo, tem um link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.